E tem um outro detalhe importantíssimo. Se ela for muito danificada em combate, ele tem que trocar o robô inteiro. E o Netoro, ele tem vários cortes aqui, mas ele ainda sobreviveu, porque realmente fez ele bastante maciço, mas ele já está com várias marcas de guerra. Três conexões aí, são vários parafusos são cortados dentro. E esse parafuso aqui de cima era ele já arrancou a rosca, o parafuso, tudo embora de uma vez só. Essa tampa aqui já não usa mais. A gente não teve tempo de fazer um chassi novo para essa competição, foi assim mesmo. Mesmo assim conseguiu ser campeão mundial. Vou ver, tem uns vídeos aqui, você vê que ele aguenta um tijolinho. E graças ao que? Graças a esse bigode. Se essas paredes aqui fossem parafusadas umas nas outras, muito provavelmente teriam quebrado. Porque os adversários. Essa categoria o monitor também é feito de alumínio aeronauta? também de alumínio aeronauta. Maciço alumínio aeronauta. 775. Então o inconveniente dele é esse. Se você verificar, precisar trocar alguma peça, tem que trocar um robô. Então talvez o melhor custo-benefício seja esse integrado. É claro que o primeiro robô, ainda mais alguém que tem experiência com solda, eu sem dúvida vou recomendar fazer o primeiro robô preguiçado, até para você aprender já conseguir colocar o sistema todo para funcionar. Tá? Mas depois, assim que você tiver muito tempo para entrar no projeto, poder desenhar com mais cuidado os componentes, e mais recomendado segundo. E para robôs pequenininhos, claro, você tendo acesso a uma frisadora, aí realmente eu aconselho fortemente trabalhar com essa tecnologia. Mas só para robôs pequenos, né, de 1,5, 300 para baixo, para a gente ter a partida. Bom, outra característica importante é que tipo de locomoção o seu robô vai ter. Tá? A gente tem uma opção térmica. Tá? Então existem robôs humanoides hoje em dia. Tá tendo uma explosão de robôs humanoides aí, desde 1997 a Honda divulgou lá aquele robô P3 deles, né, que por ser no Brasil, né, aquele robôzinho humanoide. As outras empresas, todos viram que elas estavam 10 anos atrasadas nessa tecnologia e começaram a desenvolver, e hoje em dia a gente está vendo um produto disso, né? Robôs humanoides para tudo que é lado, já kits de robôs com formas humanoides, né? Já tem competições de robôs humanoides, já tem futebol de robôs humanoides, karatê de robôs humanoides, tem várias dessas competições, inclusive na Olimpíada Internacional, na Robô Game, né? Tem essas competições, né? São bastante interessantes, no entanto, para combate eles não funcionam. Por quê? Para combate, onde ele vai. A não ser que ele vai combater só obrigatoriamente com outro humanoide, como no caso do karatê de robôs humanoides. Tá? Mas se você vai querer combater um outro robô que pode ter uma forma qualquer, aquele que tem rodas ele vai levar mais vantagem. Por quê? Um robô com pernas é muito mais complexo, você tem que coordenar o movimento das pernas. Tá? Ele não leva nenhuma vantagem, porque a maior vantagem das pernas é quando você tem um terreno muito acidentado. Tá? Então você tem muitos degraus, onde você consegue então utilizar suas pernas para se apoiar, né, em superfícies regulares. Mas aí é tudo plano. Então essa vantagem das pernas você não ganha. Né? E além disso, as pernas tendem a deixar o seu centro de gravidade muito alto. Né? O que é ruim, os robôs ideal eles serem mais baixos possível, para ser muito difícil virá-los. Então as pernas acabam sendo frágeis, complexas e não são uma boa escolha. Uma escolha que algumas pessoas fizeram por algum tempo foram de uso de esteiras. Tá? Esteiras como em tanques de guerra, né? São aquelas lagartas de tanques de guerra. Essa escolha é muito boa para robôs móveis em terreno acidentado. Tá? Então você tem robôs de resgate, que vão resgatar em uma situação de desmoronamento, robôs policiais, robôs que vão subir escadas. Né? Esses robôs, as esteiras são uma solução muito boa, eles conseguem uma tração boa, conseguem andar em superfície regular. Tá? Por outro lado, no combate eles não tem nenhuma vantagem, porque combate é uma superfície plana, tá? Então as rodas conseguem funcionar bem. E essas esteiras normalmente têm dificuldade de fazer a curva. Quando você tenta fazer uma curva num tanque de guerra, por exemplo, o arrasto que essas lagartas têm na horizontal é muito grande, é muito difícil fazer curva. E no combate é importantíssimo você poder fazer curvas numa velocidade alta. Então por isso as esteiras normalmente não são mais utilizadas, sem contar que elas são frágeis. Tá? Então o impacto de uma arma nessas esteiras, a chance de elas retirarem a lagarta, né, a esteira, por si só, é muito grande. Então acaba quase que invariavelmente todo mundo utiliza no combate rodas.
esteiras e pernas seriam boas opções para outros tipos de robôs móveis, né? Mas para robôs de combate, as rodas são a melhor opção. E das rodas, qual configuração a gente vai utilizar? Tem duas configurações principais. A configuração tipo Ackermann, que é a configuração que a gente usa nos veículos. Todos os carros usam a configuração Ackermann. Que é o quê? Você tem uma tração em um par de rodas e o outro par de rodas cuida da direção. Então, por exemplo, você pode ter uma tração em rodas traseiras e você tem uma direção nas dianteiras, tá? Ou mesmo tração na dianteira e direção mesmo, mas o fato é que você tem rodas que têm um extensamento, rodas que podem mudar o ângulo dela em relação ao carro ou um veículo qualquer. Isso que a gente está vendo aqui é um robô, é um dos raros robôs que utiliza uma configuração tipo Ackermann. Então ele tem um motor muito potente acionando essas rodas, que estão sempre apontando para frente, e aqui na frente ele tem um motor menor que faz o esterçamento, que pega uma terceira roda e direciona a direção que ele quer ir. Tá? Esse tipo de robô, ele é muito bom para robôs que vão andar em velocidades muito altas. Tá? Se você vai fazer um robô que vai andar numa estrada a 80 km por hora, essa opção é melhor. Por quê? Você não tem que se preocupar com o controle individual da velocidade dessas duas rodas. Você bota a velocidade qualquer nessas duas rodas, o mais importante é se preocupar que essa terceira roda esteja reta ou na direção que você queira fazer a sua curva. Tá? No entanto, no combate, você não vai conseguir chegar a 80 km por hora. Você vai no máximo chegar a 20, 25 km por hora, até porque a arena tem um tamanho limitado. Você não vai conseguir ficar acelerando o tempo suficiente para chegar a uma velocidade alta. Então acaba que a configuração tipo tanque é a mais eficiente. Tá? Como é que é a configuração tipo tanque? A opção, por exemplo, de tanque de duas rodas é muito simples. Você tem duas rodas independentes acionadas por motores, né, independentes. Então, se as duas rodas estiverem girando para frente, o robô vai para frente. Se os dois motores estiverem girando para trás, eu vou para trás. E se eu quiser fazer curva, basta eu girar uma roda para frente e outra para trás, que ele é capaz de fazer a curva sobre o próprio eixo dele. Então essa é a mesma configuração de um tanque de guerra. A diferença do tanque de guerra, ao invés de uma roda, você tem uma esteira comprida entre eles. Mas o tanque de guerra funciona exatamente assim. Então ele quer fazer uma curva, ele gira uma esteira para frente ou uma esteira para trás e ele vai fazer essa curva. Então essa configuração é chamada de configuração tipo tanque. Ela é muito melhor porque você não consegue pegar o seu carro, imagina que você está lá no seu veículo, você dirige lá com a moto. Tem um adversário aqui do seu lado, você não consegue virar e ficar de frente, você vai ter que ficar manobrando o seu carro, com a volante para frente, para trás, fazendo várias manobras até chegar de frente. Nessa, seu adversário já te pegou, já te começou para fora da rede. Então eles não são práticos na configuração Ackermann para você fazer manobras rápidas. Eles são muito bons para alta velocidade, para você ficar em linha reta em alta velocidade. No entanto, para você fazer um giro sobre o próprio corpo rapidamente, a configuração tipo tanque é muito mais eficiente. Qual o problema da configuração tipo tanque? É que para andar em linha reta é difícil. Por quê? Você tem que garantir que a velocidade das duas rodas seja rigorosamente a mesma. Se uma roda estiver um pouquinho mais rápida que a outra, ela vai começar a curvar. Então, das duas, uma. Ou você coloca sensores nessas rodas, coloca um encoder, que é um sensor que fica medindo lá a posição dessa roda, ou o tacômetro, né, que fica medindo a velocidade dessa roda e fica controlando ali, tá, para ela andar em linha reta. Né? Ou você coloca um giroscópio, que é um sensor que consegue medir a direção em que o robô está e fazer um sistema de controle. Tá? Ou então você depende da habilidade do piloto. O piloto que controla essas rodas e ele que vai corrigindo visualmente ali a direção que o robô está seguindo. O que a gente vê em robôs móveis em geral é que normalmente você vai querer colocar sensores aqui dentro para poder fazer essa correção automática. Seja um sensor que meça a posição ou a velocidade da roda, ou seja um sensor tipo giroscópio que vai saber em que posição que o robô está.